Olá, tudo bom? Nós estamos aqui pela primeira vez numa videoconferência de Money Report utilizando o sistema da Atmo Digital, que permite um número bem maior de visitantes e também debatedores online. Antes de chamar o Murilo Aragão, gostaria de fazer alguns comentários sobre a situação na qual nós estamos vivendo, e principalmente em relação ao debate que nós vivemos hoje sobre o futuro da quarentena. Hoje estamos num debate que parece uma espécie de reedição do Fla-Flu ideológico de 2018, ano das eleições, sobre Bolsonaro ou PT. Hoje a grande questão é: a quarentena deve seguir indefinidamente ou ela deve ser interrompida num momento rápido para que possamos retomar a economia, dar um gás à economia? Esse é o grande vetor das discussões de hoje e é o que todo mundo está falando. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar: o que motivou as autoridades sanitárias e médicas a aconselhar os governos a trabalhar pelo lockdown não foi necessariamente a preservação das vidas em si, mas sim a prevenção de um esgotamento do sistema de saúde das grandes cidades e das pequenas também, por conta da limitação dos leitos de UTI. Portanto, nós temos que nos concentrar nessa questão, porque, afinal de contas, o que está em risco hoje é justamente essa preservação, a dos leitos de UTI e também do sistema de saúde. Bom, isso dito, como é que nós vamos nos preparar para o fim da quarentena? Ela vai ter que ocorrer em algum momento. Pode ser a semana que vem, pode ser daqui a 3 meses, ou daqui a 6 meses, que seria muito ruim para a economia, mas o fato é que ela ocorrerá em algum momento. E aí vale talvez um paralelo em relação ao que ocorreu no início do século XX com a gripe influenza. Naquela época, em algum momento também, a quarentena foi interrompida. E os nossos bisavós e avós tiveram que andar na rua, tiveram que enfrentar novamente o vírus. Esse é um vírus que ele não desaparece com a quarentena. Ele continuará circulando. A estimativa, inclusive, da OMS é que 60% da população mundial vai entrar em contato com esse vírus de uma forma ou de outra no período de 2 anos. Portanto, nós precisamos nos preparar para isso. Como nós faremos na volta da quarentena? Porque, afinal de contas, nós teremos que lidar com esse vírus, queiramos ou não. Então, se é uma quarentena total, parcial, se nós vamos retomar a economia deixando o grupo de risco confinado, isso é uma discussão que nós teremos obrigatoriamente com a sociedade ao longo dos próximos dias. Os impactos econômicos até lá, eu diria que é um tanto quanto difícil de mensurar, mas os políticos já estão bem visíveis e para discutir esses impactos políticos e também o que isso tudo representa em relação às reformas que nós tanto necessitamos, temos o nosso convidado especial de hoje, que é o cientista político e advogado Murilo de Aragão, que antes de ser cientista político e advogado, é também um grande botafoguense que eu diria que é uma das qualidades que mostra sua perseverança, sua resiliência e a sua grande inteligência. Como é que vai, doutor Murilo de Aragão? Já podemos nos conectar, pessoal? Bom, eu já estou Já aqui. estou vendo você. Que beleza. Como é que Está me você está ouvindo? fazendo da abstinência sem os jogos do seu Botafogo, Murilo? Conta pra gente. Não, eu tenho um Football Manager, que é um jogo de computador que você assume o papel de diretor técnico de um time, mas aí eu mato a saudade do futebol treinando o meu time de coração na Inglaterra, que se chama Leyton Orient, que é uma equipe da quarta divisão inglesa, dos subúrbios de Londres, que eu inclusive já vi jogar pessoalmente, né? Enfim, então
E eu tenho, então, uma paixão, assim, à distância por essa pequena equipe londrina, porque não vejo nenhuma graça torcer por mega times, enfim. E ser botafoguense é oscilar entre a glória e o pesadelo, né? Faz parte. Eu acho que é um bom time para um analista político. Então vamos começar então falando sobre os impactos políticos dessa grande crise. Dá para ver claramente que hoje aconteceu algo que tornou a crise uma espécie de palco político entre dois protagonistas, que seriam o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, representando também outros governantes estaduais. O ponto é que nós tivemos um embate hoje numa reunião em videoconferência, e esse embate ele continua pelas redes sociais, com os partidários dos dois lados discutindo, mas o fato é que parece que 2022 está acontecendo agora, em 2020, e isso tem impactos no cenário. Queria que você fizesse as suas considerações. Vamos ter 10 minutos para você falar, e depois eu vou chamar um pouco alguns dos nossos debatedores convidados e fazer também algumas perguntas que vão chegar pela rede social. Então, Murilo, 10 minutos, por favor. Bom, Aloysio, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de estar aí com vocês. Eu aqui em Brasília, na minha quarentena, não para de chover. Eu estou achando que Brasília pode virar a Macondo de Gabriel Garcia Marques. Daqui a pouco as pessoas vão começar a ter musgo na pele por conta dessa chuva insistente, irritante. Mas vamos falar aí do que importa agora, que é uma avaliação política de um observador político veterano aqui de Brasília. Obviamente, eu vejo com muita preocupação o que está acontecendo. Há mais ou menos um mês, 2 meses, aliás, no dia 31 de janeiro, eu postei e publiquei na revista Veja um artigo onde eu dizia do desafio para a sociedade que seria enfrentar essa questão do coronavírus. Lembrei no início já daquele artigo a questão da gripe espanhola e das suas consequências. Enfim, então me preocupa, obviamente, porque, de certa maneira, esse desafio hoje é o maior desafio que o Brasil enfrenta como nação desde provavelmente a Guerra do Paraguai, vamos dizer assim, porque se nós olharmos historicamente, o nosso país sempre teve à margem dos grandes conflitos internacionais, e com isso a gente nunca foi diretamente ameaçado por uma grande tragédia, uma grande catástrofe, e o que acontece hoje pode se transformar numa grande catástrofe. Pelo menos será uma catástrofe econômica, já é uma catástrofe econômica, pior do que a crise de 2008, e que vai obrigar uma perícia do governo e da sociedade muito, muito grande. Mas eu vou dividir as minhas observações em 3 etapas, e se eu estiver passando do tempo, você me avisa aqui por WhatsApp que eu imediatamente vou para os finalmente aqui. Bom, basicamente, antes da crise eclodir, nós já vivíamos aí um cenário de disputa institucional entre o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional. Essa disputa ocorria sobretudo em torno do orçamento, essa disputa do orçamento. Tanto é que pouco antes da questão do coronavírus tomar dimensões, houve aquela derrota do governo no Congresso com relação ao BPC, benefício de prestação continuada, que revelava, enfim, uma disputa pelo poder orçamentário. Essa disputa entre legislativo e executivo, ela já vinha ocorrendo desde Dilma Rousseff. Eduardo Cunha foi o primeiro que concretamente deu passos para avançar sobre o orçamento, no sentido de que o legislativo controlasse mais a execução, inicialmente, das emendas dos parlamentares. Vamos dizer, o que eles chamam, os deputados, de encontro do Congresso com as suas prerrogativas, e, naturalmente, não há nada de errado no Congresso ter o maior, vamos dizer, controle sobre o orçamento, que é lá na casa do povo e na casa dos estados, e que o orçamento é aprovado.
e não era democrático ter um orçamento para inglês ver e que o executivo aprovasse da forma, usasse da forma que quisesse. Tampouco, claro, eu não vejo justo um controle absoluto como estava se propondo agora do relator do orçamento ter a prevalência da execução de 30 bilhões de reais, de certa forma, tomando prerrogativas que são do executivo. Mas eu coloco essa questão para dizer que antes mesmo da eclosão ou da transformação da epidemia num problema nacional gravíssimo, existia essa situação de confronto, de disputa, e que também era contaminada pela postura óbvia de candidato de João Dória e também do Witzel, do Rio de Janeiro, que dizia ser candidato, este aí em cima querendo justamente o público que elegeu o Bolsonaro. Então, essa relação entre governo federal e governo estadual, o Rio e São Paulo, já era tumultuada por conta dessa característica. Então, veja bem, eu estou pondo aqui que, como condições pré-existentes para a crise que ora está posta, existiam já uma disputa no Congresso entre legislativo e executivo com relação ao orçamento, e existia também uma disputa entre presidência e governadores por conta de 2022. Isto posto, o que acontece? Em determinado momento, e talvez o dia D dessa história tenha sido o domingo, onde o presidente foi às ruas para apoiar as manifestações em seu favor, tenha degringolado ou tenha aumentado o grau de tensão política, e a partir daquele momento a gente viu muitas coisas acontecendo, algumas boas e outras ruins. E é por onde a gente transita nessa minha breve apresentação para o dia de hoje. Comecei falando do ontem, agora falo do hoje. O hoje é uma tomada de posição do governo, tendo dois grandes vetores, ou três grandes vetores de vocalização das suas posições. O presidente Bolsonaro, que claramente joga para o seu eleitorado, para a sua plateia, para aqueles que são o core da sua sustentação política, que estão representados, sobretudo, na mobilização das redes sociais. O segundo vetor de expressão do governo é do Mandetta, o Mandetta como ministro da Saúde, e o terceiro é a equipe econômica com Paulo Guedes. E o governo federal começa a se manifestar sobre a questão a partir desses três vetores. Paralelamente a isso, existe um movimento muito importante do Supremo Tribunal Federal, em diálogo com a Câmara e com o Senado e com os órgãos de controle, para tentar estabelecer algumas garantias para as medidas administrativas que serão tomadas agora para enfrentar a crise. Do tipo permitir importação de equipamentos usados, equipamentos médicos usados, que é proibido. A China oferece respiradores usados lá, então eles viriam, obviamente, seriam desinfetados e tudo mais, para serem utilizados aqui. Ventiladores e respiradores, enfim, toda essa parafernália usada no tratamento da coronavírus. Isso é proibido. Então, como fazer? Importa e tem que ter uma autorização judicial extraordinária, ou tem que haver uma autorização legislativa prévia que libere essas importações, para que amanhã, ou depois, ou daqui a 5 anos, o gestor que autorizou essa operação não seja punido pelo TCU. E eu tenho um exemplo real. No ano passado, um gestor público do Ministério do Desenvolvimento Urbano me disse que estava ainda prestando esclarecimentos a respeito do dinheiro que ele tinha autorizado, junto com outros, para a enchente de 2009 que ocorreu em Alagoas, onde 19 municípios foram atingidos. Então, ele estava prestando esclarecimentos porque aquele dinheiro foi aprovado a toque de caixa, porque era uma situação de calamidade, foi para Alagoas e ali foi usado em 19 municípios, e isso até hoje o TCU não tinha digerido esse problema. Então, essa questão é um problema grave para a administração pública hoje. Esse diálogo estava acontecendo. A terceira vertente do diálogo é entre o governo e os empresários, que aconteceu de forma objetiva na quinta-feira, e também já acontecia com a equipe econômica. Mas a equipe econômica tinha um diálogo muito mais na condição de salva-vidas do que propriamente de um diálogo institucional. Era um diálogo sobre as medidas que teriam que ser tomadas para salvar alguns setores de uma quebra iminente. Foi o que aconteceu com o setor elétrico, com o setor aéreo, com outros setores que dialogaram e tiveram medidas anunciadas rapidamente.
De modo geral, o que a gente nota é que, independente dessa crise, desse bate-boca que tanto agrada a imprensa, que tanto traz atenção, existe uma ação dos entes públicos de Brasília em tentar resolver o problema. Pode-se criticar se as decisões são certas ou erradas, se são científicas ou não, mas existe uma certa organização. Foi criado um gabinete de crise também, com o general Braga, que eu não tenho noção do que eles realmente estão fazendo, mas parece que existem planos para hospitais de campanha, lugares para vacinar, não, para tratar, para fazer exames preliminares, enfim. Então, há uma organização que está sendo posta em movimento e que pode funcionar mais ou menos e minimizar o tamanho do impacto do coronavírus na sociedade brasileira. Agora, por outro lado, a gente tem, evidente, um conflito hoje instalado entre o presidente e os governadores, que transborda para essas declarações aí que não são de nenhum interesse da cidadania. É muito ruim para o cidadão ouvir que há esse tipo de debate. Me parece que a intenção do presidente é continuar polemizando e esticando a corda com aqueles setores que ele não tem simpatia, em especial a imprensa e os potenciais candidatos à presidência em 2022. Temos aí o fato de que o PT e o Lula naufragaram no meio dessa crise, eles não aparecem, eles não falam. O Lula, depois que saiu da prisão, perdeu a sua narrativa de vítima, então isso também, ele não se recolocou, ou ele também está fazendo uma quarentena política para voltar adiante e primeiro resolver a sua questão jurídica. O Ciro Gomes age também de uma maneira mais histriônica, então também ocupa os espaços quase como uma estrela cadente, passa aqui um dia, some 2 ou 3, ou seja, não há uma certa consistência. O que me preocupa agora sim, as medidas serão aprovadas no Congresso, as medidas de urgência do coronavírus, eu acredito que sim, acredito que elas serão aprovadas, há um engajamento da Câmara e do Senado em votar essas medidas. A partir de hoje, já tem a primeira votação virtual na Câmara, então, com isso, mais organizada. Então, nas próximas semanas, essas votações virtuais à distância poderão se realizar com mais intensidade. Há um comprometimento deles em aprovar medidas. Agora, o que pode acontecer é que as medidas não sejam aprovadas integralmente da forma com que o governo desejaria. Nesse ponto, a agenda do Legislativo já foi perdida desde o ano passado. O que se aprova lá é aquilo que o Congresso deseja, não necessariamente aquilo que o Bolsonaro deseja. Na medida que ele não tem uma base política majoritária e não tem uma base de sustentação nos moldes do antigo presidencialismo de coalizão, ele apresenta agendas e essas agendas são discutidas e os consensos se formam em torno da agenda, mas sem necessariamente agradar o presidente. Isso é um ponto central que ele tem que entender, porque na medida que ele propõe essa regra de jogo, ele tem que saber que essa regra pode gerar certas distorções, certas dissidências ao que ele pensa e certas derrotas no âmbito do Congresso. Mas o momento da crise facilita esse engajamento do Congresso para aprovar essas medidas. A segunda questão importante é se as reformas vão andar. Obviamente, as reformas constitucionais ficam prejudicadas e também não existiria nenhuma possibilidade, salvo a PEC emergencial, de alguma votação relevante no curtíssimo prazo. Isso iria acontecer só a partir de maio, junho. Então, o que nós vamos ver é o debate das reformas transbordando para o semestre que vem e, eventualmente, sendo muito contaminadas pela saída do Brasil da crise e também pelo início da campanha eleitoral municipal. Então, isso coloca uma certa interrogação sobre o que é o cenário de andamento das reformas constitucionais, em especial a reforma trabalhista, porque está longe
estamos longe de ter um consenso sobre o que deve ser aprovado, e, segundo lugar, pelo fato de que há um conflito federativo hoje, há uma certa dificuldade de diálogo entre o governo federal e governadores estaduais, e com isso é muito difícil avançar numa reforma tributária. E o terceiro fato é que o governo até hoje não mandou a sua proposta. Então, me parece que o engajamento do governo na tributária é menor do que deveria ser ou do que aparentaria ser. Enfim, então, com isso, essa reforma pode ficar para as calendas. E a reforma administrativa também, ela é uma reforma que ela, posta da forma que está, ela trata só do futuro, dos futuros funcionários públicos. E eles, lá dentro do governo, acham que em 10 anos, 40% da força de trabalho vai estar aposentada de qualquer maneira. E com isso, então, já dentro do novo regime da Previdência Social. Então, com isso, eles não teriam a necessidade premente de fazer a reforma, já que ela não iria atingir os gastos correntes com funcionários públicos, não iria haver um corte nos benefícios, nas despesas. Então, também é uma reforma que perde um pouco da sua urgência e oportunidade aos olhos do governo, e também não foi enviada ao Congresso. Então, temos que ver o que vai acontecer. No entanto, existem várias medidas de âmbito infraconstitucional que são muito importantes e devem avançar. Por exemplo, as regras de política cambial, a autonomia do Banco Central, a nova lei de falências, a lei de saneamento, entre outras aí. Nós temos uma lista enorme de coisas que podem avançar desde que o Congresso entenda que essas medidas são importantes para melhorar e dar uma força ao ambiente econômico e fiscal brasileiro, sobretudo visando a saída da crise. Esse era a segunda, vamos dizer, esclarecimento assim, que eu gostaria de falar. O terceiro que preocupa muito o mercado, e nós, na Arco Advice, falamos com o mercado diariamente, e não só diariamente, mas intensamente. Aqui e ali volta essa questão se o Paulo Guedes sobrevive ou não, se ele fica ou não. Eu não vejo, nesse momento, a possibilidade dele sair. Agora, é evidente que eu posso queimar a língua e amanhã tudo mudar, mas a tendência é que, em estando a crise posta, ele fica. Agora, o desafio dele mudou. Se o desafio dele antes era perante o governo, era fazer o ajuste fiscal que ele estava fazendo com a Previdência, com a queda da taxa de juros, com economias de ambos processos evidentes nas contas públicas brasileiras, e o próprio PIBinho era já esperado, eles não tinham nenhuma espécie de expectativa de que o PIB de 2019 fosse maior, mas eles tinham a expectativa de que 2020 seria melhor, e não vai ser melhor. Então, agora, o desafio de Paulo Guedes é não deixar a economia morrer, e por isso o Bolsonaro está tão preocupado, porque ele sabe que se o Brasil entra numa grave recessão, a saída dela vai ser dolorosa, vai arruinar as contas públicas e vai exigir muitas políticas anticíclicas e pode até demorar mais tempo do que conveniente para os projetos eleitorais dele. Então, se explica aí, talvez, o seu intenso nervosismo com relação a que a economia volte a funcionar ou que os isolamentos não sejam dramáticos a ponto de acabar com a economia. Então, o desafio do Paulo Guedes agora, da equipe econômica, é de apertar os botões certinhos para fazer a economia não parar. E algumas decisões vão ter que ser tomadas. Uma, por exemplo, da dívida dos estados já foi tomada judicialmente, com São Paulo, Bahia, e agora o governo vai ter que aceitar isso como natural, eles vão ter que adiar. Os impostos vão ter que sofrer um adiamento, obviamente, porque as pessoas não têm no Brasil acesso a crédito, aqui ainda não tem, principalmente a média empresa, a pequena empresa, com dificuldades para acessar o crédito. Então, a fonte de crédito é não pagar imposto no Brasil, sempre foi. Por isso que a cada 2, 3 anos tem um refis. Então, para que não tenhamos um novo refis, eles vão, e que seria, caso ocorra um refis no Congresso, ele vai ser muito mais generoso que foi, por exemplo, aquele refis lá atrás, quando o Michel Temer estava governando,
que ali também o governo ficou ali na murrinhagem e aí terminou perdendo, porque o refis foi mais generoso do que eles gostariam. Então, hoje, a situação é pior, porque a agenda está fora de controle do governo. O governo ele não comanda mais a agenda do legislativo, ele é passageiro influente, mas ele não é o comandante da agenda. Então, isso tudo aí são questões importantes que vão determinar como o Paulo Guedes vai sair dessa situação fortalecido ou enfraquecido. E ele tem um desafio adicional também, que é o fato de que, como ele acumulou muitas pastas debaixo da sua autoridade, isso ainda não está bem digerido. São muitas pessoas excelentes, excepcionais, algumas brilhantes, mas sem a experiência da administração pública. Daí a importância de alguns nomes como Mansueto, que, enfim, tem uma experiência dentro do governo muito rica, e entre outros também. Enfim, é uma grande equipe, o Brasil deve muito a eles nessa revolução que eles estão fazendo aqui, reduzindo a burocracia, e o Brasil precisa que esse processo continue. Mas agora é hora de políticas anticíclicas para não deixar o país morrer. Bom, eu falei muito, acho que eu extrapolei o meu tempo, Aloysio. Eu quero deixar algum tempo para responder perguntas que eu creio que eu serei mais útil àqueles que estiverem me ouvindo. Muito obrigado. Bom, Murilo, muito obrigado. Até deixei rolar um pouco mais, porque aqui pela rede, várias pessoas estavam pedindo que eu deixasse você falar um pouco, até uma manifestação do Horácio Lafepiva, dizendo que a fala estava muito arrumada e, portanto, que eu deveria deixar você estourar um pouco o tempo. Ele tinha toda a razão, o Horácio é uma grande cabeça, eu agradeço a sugestão e também de outros tantos que eu não vou citar aqui, porque teve bastante gente se manifestando. Minha primeira pergunta, e depois eu vou começar a chamar os debatedores, é a seguinte: o ministro Paulo Guedes é um liberal conhecido e o presidente Bolsonaro é, digamos, um cristão novo nesse credo. E no fundo, o presidente ele é sócio dos resultados e não das ideias do ministro Paulo Guedes. Na questão da saúde, nós temos uma situação parecida. Aparentemente, o ministro Mandetta pensa de um jeito e o presidente pensa de outro. Só que eles terão que ser necessariamente sócios no resultado. Você está vendo algum desentendimento no relacionamento dos dois ou não? Ora, é evidente que a matriz intelectual do presidente Bolsonaro, ela se refere, ela se reporta, e talvez até ele não tenha, vamos dizer assim, elaborado essa matriz que eu vou falar, ela se reporta ao tenentismo, que vem lá dos anos 10, anos 20, do século passado. Os tenentistas, eles tinham uma visão anti-establishment, eles eram contra a oligarquia rural, eles queriam uma democracia com base num sistema eleitoral limpo, e defendiam um Estado forte, centralizador, defendiam reformas, se inspiraram no Gamal Atatürk, que fez a Revolução Turca, que criou a Turquia moderna. Enfim, então esse é o Bolsonaro. E essa ideologia ela foi engordando e foi, sem dúvida, a ideologia mais importante da história política do Brasil. Ela só não é devidamente estudada ou devidamente debatida porque a intelectualidade, a academia, é uma academia de centro-esquerda ou de esquerda. Ela tem horror ao tenentismo, ela tem horror a tudo que se refere aos militares, porque, no fundo, os militares sempre atrapalharam os planos, né, esquerdistas no Brasil. Agora, o próprio tenentismo foi aquele que teve uma vertente que se esquerdizou e que desembocou na intentona de 1935 e do Luiz Carlos Prestes. Quer dizer, então é importante até que a própria esquerda no Brasil, a esquerda tradicional, ela tem um pezinho também no tenentismo. Então esse aí é o Bolsonaro, que seria um neotenentismo. Também o Moro faz parte disso, não por vocação nem por adesão, mas o Moro também é anti-establishment, querendo purificar o sistema político. Eu também dizia que, quando a Lava Jato explodiu, que ela tinha
ela propunha quase um novo tenentismo. Então, isso aí é o governo, a cabeça de Bolsonaro. Sem dúvida, essa cabeça não bate, não dialoga intensamente com o liberalismo do Paulo Guedes. Mas isso é num primeiro momento, porque, no fundo, o que o Bolsonaro quer fazer é uma transformação ampla. E ele sabe que o modelo anterior, que basicamente foi o mesmo, sempre o Brasil teve a economia forte, com a presença do Estado forte, com o intervencionismo, com o sistema financeiro estatal. Isso tudo prevaleceu na história do Brasil sempre. E com a direita, com a esquerda, com breves momentos de liberalismo ali, com o JK um pouquinho, com o Castelo Branco um pouquinho mais, o Collor que ensaiou um pouquinho, mas também logo teve que recuar. Então, o fato é que o Bolsonaro entendeu que ele tinha que abrir, desobrigar o Estado de muitas coisas. Ele comprou a ideia de passar para os municípios e para os estados as responsabilidades também, porque ele queria ter mais liberdade para fazer os seus projetos. É evidente que ele espera resultados, porque o Guedes disse a ele: presidente, ortodoxia é muito sofrimento no começo para o sucesso no final. O senhor está disposto a pagar esse preço? O Bolsonaro disse que sim. Evidente que em política tudo muda. Então, se os resultados não apontarem que esse diagnóstico ou esse prognóstico se realize, podem até entrar em choque. Eu não vejo hoje isso ocorrendo. Eu acho que o Bolsonaro tem coisas que ele não concorda, mas, sobretudo, ele respeita muito o Paulo Guedes, ele dialoga muito com o Paulo Guedes, e ele vê no Paulo Guedes hoje ainda fonte de solução e não fonte de problemas. Com relação ao Mandetta, eu acho que é uma situação um pouco diferente, porque o Mandetta não era um amigo querido do Bolsonaro, nem é uma área, apesar de muito importante, a saúde pública, mas o Ministério da Saúde, a despeito da sua importância, não era geopoliticamente importante para o projeto de poder do Bolsonaro, isso falando na cabeça do início do governo dele. Com a crise, o Mandetta assume um protagonismo, começa até a agradar pelas suas posturas, pelas suas aparições, e aí, nesse sentido, há um entrechoque entre as posições do Mandetta e as posições do Bolsonaro. Agora, hoje, eu não sei se isso levaria a um rompimento, se isso levaria a um afastamento do Mandetta. Até mesmo vale registrar que o governador Caiado, governador de Goiás, que teria indicado o Mandetta como ministro da Saúde, disse que estava rompendo com o Bolsonaro. Enfim, então o que seria o padrinho do Mandetta não está mais no círculo político do presidente. Bom, então isso, evidente, pode ter alguma repercussão, mas eu acredito que, no momento, o Bolsonaro não irá afastar o Mandetta. O que talvez ele pretenda é que o Mandetta assuma as suas posturas e as suas posições, que é claramente a questão do isolamento vertical, que alguns países vão adotar, outros adotaram e estão voltando atrás. Agora, o que sobretudo está faltando aí nessa questão é um pouco de tranquilidade por parte do presidente para lidar com o momento político. E isso é fundamental para que a gente avance. Então, eu aposto ainda que ambos fiquem enfrentando a crise juntos com o Bolsonaro. Sem dúvida. Bom, vamos aí para a primeira intervenção, que é o Neri Silva, é isso? Neri Silva, CEO da Generali para a América Latina. Vamos fazer o contato? Já temos aí o contato? Oi, Aloysio, eu estou na linha aqui. Beleza. Pode falar, Neri. Boa tarde, Aloysio, como vai? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Olá, Murilo, tudo ótimo, espero que você esteja bem. Estou aqui assistindo a sua primeira intervenção. Você sabe, Aloysio, que o nosso Murilo, ele é a prova viva de que existem torcedores do Botafogo com menos de 90 anos de idade. Ele que falou no começo aí sobre o clube de preferência dele. Alô, me ouve?
Estou ouvindo perfeitamente. Oi. Vamos lá. Então, a minha pergunta é para o nosso Murilo. Diante de tudo que nós estamos vivendo nesses dias agora aqui, com esse fechamento de comércio, fechamento de escolas, não parece que o presidente Bolsonaro tem razão, em parte, no que ele diz, de que é um exagero? Por exemplo, se o grupo de risco está nas pessoas acima de 60 anos de idade, por que nós fechamos as escolas? Né? Por que o comércio foi lacrado em cidades onde não se tem notícia de um caso sequer de contaminação registrado? Não seria isso um exagero que estaria, assim, provocando algo muito pior do que a pandemia em si, que virá, que, como tem dito, eu tenho falado com vários clientes nossos, que vai gerar desemprego, e o desemprego vai gerar a miséria, e que me parece que há um certo exagero. E emendando nessa pergunta, não parece que a postura do nosso governador João Dória está extremada? A impressão que eu tenho dele é que ele está em campanha, né? Ele foi eleito prefeito, mas ele queria ser governador. Ele foi eleito governador, mas agora ele quer ser presidente. E se apaixonou por esse tema. E a mim me parece, tenho falado com vários clientes, que ele quer marcar uma posição como se fosse um grande estadista diante de uma grande crise mundial e deixar a sua marca. Mas a sensação que eu tenho é que isso está mais atrapalhando, né, do que ajudando. Queria saber a opinião do Murilo nesses dois pontos. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Neri. Só para dar uma amarrada, então a pergunta é se não é um exagero de um lado, se João Dória já não queimou a largada na campanha para a presidência. Só peço para ser bem sucinto, porque a gente tem um monte de pergunta aqui no pipeline, ok? Ok. Bom, em primeiro lugar, eu não acho que seja um exagero as medidas que estão sendo tomadas agora, pelo menos até que se identifique com maior clareza a questão do pico de contaminação, que está previsto aí na segunda quinzena de abril. A situação que está ocorrendo na Itália é dramática. Eu tenho um filho que mora na região de Washington. Eles agora suspenderam, quer dizer, já tinham suspenso todas as aulas, inclusive das crianças, e prorrogaram a suspensão das aulas até o dia 24 de abril. E lá estão pedindo que as pessoas não andem, não saiam absolutamente o necessário. Então, eu não vejo aí o que seja um excesso, né, essa preocupação. O que é evidente, eu não vejo com a forma racional, é que há certos exageros e tem que haver um equilíbrio no sentido de que os serviços essenciais que já estão descritos possam funcionar, que o trânsito de mercadorias possa funcionar e que a legislação preveja até essas situações. Por exemplo, nos Estados Unidos existe legislação para furacão, para enfrentar furacões, em que as pessoas ficam os trabalhadores ficam dentro das instalações, usinas nucleares, usinas termoelétricas, trabalhando naquele período de crise. Então, o que eu vejo é que há, primeiro, um estrelismo generalizado de muitos, querendo protagonismo em relação a essa questão, e também o fato de que nós precisamos assegurar os serviços públicos, né, e o abastecimento de uma forma bastante clara. E aos poucos ir vendo como vai se comportar, como a China fez, como a Itália vai fazer. O Brasil tem, nessa crise, o privilégio de estar vivendo a crise depois desses outros países. Então, nós temos que aproveitar essa experiência para nos beneficiarmos dela. E é evidente, olha, isso aí foi o ministro Mandetta que falou. Ele estava prevendo um colapso do sistema de saúde público e privado ao final de abril. Ora, se isso realmente acontecer, vai ser uma tragédia. Então, eu vejo que hoje nós temos que realmente avançar numa maneira, ainda que cautelosa e programada e planejada para
evitar a maior contaminação, reduzindo a exposição das pessoas, ao contato social das pessoas, e, ao mesmo tempo, planejar a saída disso aí. Nós precisamos ter um comitê de crise e um comitê de pós-crise. Então, esse é um ponto que eu quero pontuar. Quer dizer, eu não estou nem contra nem a favor, mas eu estou, sim, a favor de que as medidas tomadas hoje tenham cautela e que daqui a 15 dias, 20 dias, sejam revistas. Eu acho que essa quarentena ela tem que ser avaliada semanalmente. Não, olha, ela começa agora, pode parar daqui a 15 dias ou 20 dias. Com relação ao Dória, o Dória ele sempre foi um político muito assertivo, muito presente. Ele é uma máquina de produzir fatos, né? Eu o acompanho no Twitter, no Instagram, ele tem uma atividade impressionante, ele noticia tudo que ele faz muita coisa. E é evidente que hoje, na hora que tem uma crise que se apresenta, qualquer homem público que tenha um espírito público vai aproveitar a ocasião para tentar se mostrar maior do que a crise. Então, é evidente que isso pode ter sequelas, porque há esse entrechoque com o governo federal, mas eu acho que ele, de alguma maneira, está tentando responder da melhor forma possível a uma crise que hoje tem um foco em São Paulo. Imagina se fosse no Rio de Janeiro, esse foco, né? E, aliás, o Rio de Janeiro é um lugar que todo mundo está preocupado no dia que essa epidemia chegar com muita intensidade. Então, eu vejo que o Dória quer fazer o nome dele, não tem nada de errado, mas, lógico, que isso tem que ser balizado pelo interesse público, pelo patriotismo e pela gravidade do momento que a gente vive. Sem dúvida. Bom, já estamos com Alberto Leite na linha? Já estamos? Hein, Igor? Eu gostaria de também dar um recado que é o seguinte: nós estamos tentando contato com o Washington Sinel, que é um dos nossos debatedores, e Washington, você não está atendendo. Então, se você, por acaso, conseguiu ouvir essa mensagem, entre em contato com a gente através do grupo, tá bom? Roberto está na linha? Estou na linha, estou aqui, tá, Luiz. Vamos lá, Alberto, por favor. Me ouve bem? Tudo bom? Tudo bem. Eu tenho acompanhado aí esse desenrolar, assim, como todos os brasileiros, com um grau de sofrimento elevado, em virtude de tudo aquilo que nós estamos passando, em virtude de tudo aquilo que nossas empresas estão passando. Muito mais do que uma análise do ambiente político, eu acho que a gente tem que analisar as outras duas coisas que nós temos, que é a questão do coronavírus como um todo. Você também não pode desprezar que há uma crise violenta no mundo do petróleo, que é um bem de suma importância em toda a cadeia produtiva. E no Brasil nós temos adicionados isso, um açúcar adicional, um sal adicional nessa feijoada toda, que é um ambiente político que mostra a falta de traquejo em tentar liderar um processo num regime de guerra, de tentar liderar uma nação no ambiente de guerra. Eu, enquanto empresário, me pergunto todos os dias por que eu entrei em lockdown? Por que minha empresa entrou em lockdown? E a resposta que eu tenho, sempre que eu leio os jornais, é para achatar a curva da pandemia. E com isso dá tempo do governo se preparar para, quando voltássemos, estar preparado para suportar os casos que forem precisar de hospital. Muito bem. Eu não vi ainda nenhum indicador concreto que nós estamos ampliando o nosso suporte de saúde. E aí a minha pergunta é, o senhor tem essa visão que efetivamente há um indicador o Brasil tem um impostômetro, né? Que é uma atitude, uma iniciativa dos empresários que coloca a quantidade de arrecadação de impostos dos governos sobre a receita das empresas. A gente tem um UTIzômetro, um medidor de ampliação de UTI, a gente tem 30, precisa de 100.
Porque esse é o motivo que me levou para casa e me fez fechar minha empresa. Era o suporte médico. E não vai haver nenhuma melhora de ambiente político, muito menos econômico, se nós não contivermos essa epidemia. Eu não tenho dúvida disso. Mesmo porque política e credibilidade se conversam. Essas idas e vindas, vai e vem, vão desgastando os políticos e vai deixando muito incrédula a própria população de que esse negócio vai ter saída, luz do fim do túnel. Se o importante é dar suporte disso, onde estão os planos de ação que efetivamente ampliam, duplicam, triplicam a cada 30 dias a nossa capacidade de receber os pacientes? O senhor tem detectado um pragmatismo nesse sentido de que nós há uma força-tarefa do governo para ampliar de 30 mil leitos para 60, para 90, com a ajuda da iniciativa privada ou sem a ajuda da iniciativa privada, comprando equipamentos, seja da China, usados ou novos, seja de qualquer outro país, mas uma meta clara, obstinada de nós estamos ampliando e com isso chegaremos daqui a 30 dias com X mil leitos e com isso a população pode ir para as ruas, porque se houver casos que necessitem de hospital, nós estaremos preparados minimamente para o combate e não fazer um vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem eterno. Então essa era a minha colocação, agradeço a oportunidade aí e essa é a minha contribuição. Vamos lá, Murilo. Bom, é difícil responder a sua pergunta, porque ela é quase um desabafo, né, e uma sugestão, mas o que eu vejo claramente é a iniciativa privada, no sentido da iniciativa colaborar com a compra de equipamentos, de testes. Anunciou que está comprando milhões de testes para serem testes rápidos para serem usados pelos profissionais de saúde. Outras empresas estão comprando respiradores, máscaras, então há uma colaboração e também leitos também. O governo está empenhado em aumentar o número de leitos, o governo está distribuindo leitos para os estados, está se aumentando essa oferta de leitos. Agora, o que acontece é que, pela ausência de uma estratégia de comunicação adequada, pela ausência de um entendimento institucional civilizado, pela uma guerra remanescente que é pré-existente à crise do governo com a imprensa, da imprensa com o governo também, porque aí é uma guerra que não tem inocente. E isso tudo dificulta até o próprio entendimento das pessoas e de nós mesmos com relação ao que está se passando. Agora, à medida em que o problema for aumentando, as providências vão ter que ser tomadas, porque senão nós vamos viver uma situação caótica nas cidades, na porta dos hospitais, e esse caos ele é muito temido, especialmente no Rio de Janeiro, como eu já falei. Eu entendo que algumas cidades não tiveram contaminação e, por isso, não se justificaria, mas o fato é que, para cada pessoa que é identificada com coronavírus, tem um monte de pessoas que estão com coronavírus e ninguém sabe. E tem gente que até tem o coronavírus, deixou de ter e transmitiu, e essa pessoa que transmitiu ficou assintomática, enfim. Então, é um universo um mistério ainda muito grande e que faz com que o país esteja tateando nas suas soluções. O que atrapalha muito, no meu entendimento, é o embate de argumentações, essa dúvida do governo sobre o que fazer, porque, de um lado, apoia as medidas da Organização Mundial de Saúde, do outro lado, quer praticar esse isolamento vertical. O próprio Trump, que defendia mais o isolamento vertical, parece que refluiu nessa posição. Então, essa questão ainda vai continuar tumultuando e impedindo da gente perceber exatamente o que está sendo feito. O governo devia informar, e os governos, todos os governos, quantos leitos estariam acrescentando de uma forma ordenada, quantos locais para atendimento estariam sendo disponibilizados, enfim. Isso nós precisamos. E o Brasil, infelizmente, não tem tido, no momento, a organização para informar o que está fazendo e até para fazer melhor o que está fazendo.
Bom, o Vitório Danese já está na linha? Sim, boa tarde, Aloysio. Boa tarde, Murilo. Boa tarde. Vitório. Ô, Murilo, boa tarde e obrigado pela brilhante intervenção que você fez. O presidente Bolsonaro escolheu uma estratégia de governar o país claramente direcionada exclusivamente ao público dele e não para a população como um todo, como era a premissa básica quando ele foi eleito. E ele já estava num grau de desgaste e de derretimento político bastante grande antes dessa crise. Claramente, a última quinzena mostrou que esse derretimento se acentuou e a ausência de liderança e de protagonismo para fazer com que a nação tivesse segura de que existia alguém liderando um momento tão delicado, uma guerra tão complexa, ficou mais do que aparente. Quais são, na tua opinião, as probabilidades de eventualmente existir um processo de impeachment do presidente Bolsonaro na sequência desses episódios que a gente está vivendo? Ora, sem um fato bastante grave e específico, não vejo uma condição da ocorrência de um impeachment. Basicamente por quê? Porque, primeiro, o presidente Bolsonaro ele tem ainda algum apoio significativo dentro do Congresso Nacional. Então, não é um presidente que foi abandonado pela sua base integralmente. Comparando, por exemplo, com a presidente Dilma, ele tem mais apoio no Congresso que a presidente Dilma. E, por si só, isso já é um fator inicial de proteção. Pode ser que seja uma espécie de exército francês na Segunda Guerra Mundial, mas o exército francês na Segunda Guerra Mundial, antes do início da Segunda Guerra Mundial, era considerado um grande exército. Então, ele, de alguma maneira, ele tem um exército que o protege, o que não é majoritário, mas que pode impedir o avanço de alguma coisa que não seja absolutamente significativa. Segundo ponto, o presidente Bolsonaro tem um grande apoio nas redes sociais da sua militância, e ele tem não só um apoio, mas uma capacidade de mobilização também muito importante. Ele tem uma capacidade de mobilização que tem que ser reconhecida. Por exemplo, a Dilma tinha perdido completamente essa capacidade. Terceiro ponto é que ele não cometeu nenhum ato específico que justificasse uma questão de impeachment. Ora, a história do Brasil, ela sempre teve vários casos de impeachment, não apenas os notadamente apontados como o da Dilma e do Collor. O Júlio Prestes foi empichado em 1930, ele não assumiu, não deixaram ele assumir, ele foi impedido de assumir. O Vargas foi quase que impedido a ficar no governo em 1945, quando se fez as eleições para a redemocratização. Quando o Vargas se suicida, ele também ali é empichado, porque ele perde a capacidade de governar, né, e aí ele resolve se suicidar. O João Goulart também foi empichado, e o Jânio Quadros também, porque blefou e não deu certo, e o Congresso bancou o impeachment, entre aspas, dele. Eu vejo com muita dificuldade, no momento, o impeachment. Agora, é evidente que o Bolsonaro tem que recompor a sua base, a própria base original tem que estar mais perto dele, ele tem que ampliar esses apoios e ele tem que dialogar melhor, porque a tendência é que a situação de isolamento possa se agravar, em especial se as soluções para essa epidemia não forem boas, ou forem mais dramáticas do que esperado. A conta vai ser colocada nele, não é? E isso pode levá-lo a uma situação política muito difícil. Agora, daí dizer que possa ocorrer um impeachment é complicado, porque ele tem condições ainda para retomar o seu poder, o seu prestígio e a sua própria capacidade de governabilidade. E eu espero até que ele faça os desafios que o país... Posso falar? Ainda tem muito tempo também. Bom, eu encerro por aí, para não ir mais longe. Vamos amarrar aqui, ainda tem 3 perguntas, a gente está com o tempo meio esgotado, peço para que as pessoas façam a pergunta mais rápido, e eu estou com o Daniel Sherman, da Tishman Speyer, na linha, por favor.
Olá, boa tarde a todos. Murilo, Aloysio, obrigado aqui pela palestra, está muito interessante. E eu queria colocar para o Murilo, nessa questão das mudanças do Congresso, das aprovações e votações, geralmente as grandes mudanças ocorrem em tempos de crise. Quando está tempo de bonança, ninguém consegue mudar nada. Mas, nesse momento, com essa crise, não tem como o Congresso se mobilizar. De um lado você tem o Dória, do outro o Bolsonaro, mas o inimigo é comum. Você não vê uma forma dessa união para a gente encontrar posições mais equilibradas, porque os extremos de liberar a quarentena ou manter por muito mais tempo, esses extremos que realmente vão dificultar e provavelmente o prejuízo vai ser muito maior para o Brasil. E o segundo ponto é a questão que você comentou da agenda do Guedes. Eu achei interessante esse ponto porque a agenda mudou completamente. E como que esse reposicionamento vai impedir ele ou vai impedir o governo de conseguir criar alguma agenda positiva para a gente sair desse problema aí até, vamos dizer, os próximos anos. Obrigado. Ok, muito obrigado, Daniel. Vamos aqui, lá, Daniel. então, Murilo. Ainda temos 2 perguntas depois dessa, vamos rapidinho. Vamos lá. Primeiro ponto, a união vai acontecer. E isso já está acontecendo, aliás. A união já está acontecendo. Uma série de medidas estão sendo tomadas, mudanças de destinação de recursos orçamentários foram aprovados, o estado de calamidade foi aprovado pelo Congresso. Então, eu não vejo assim o maior problema no diálogo Brasília-Brasília com relação à crise. Hoje, o problema está entre o governo federal e o governo estadual. Claramente, esse problema vai prosseguir, se não houver uma arbitragem do judiciário. E há erros de lado a lado. Eu, por exemplo, vi uma notícia de que em Pernambuco o governo federal teria confiscado um carregamento de máscaras que iria para a Prefeitura Municipal de Recife. E aí houve uma decisão judicial garantindo a destinação original desse equipamento. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas saiu no UOL e é uma notícia que me foi passada por uma fonte fidedigna. E há também cidades que estão se isolando, que estão fechando as estradas federais, dificultando o trânsito de mercadorias. Esse quadro aí vai continuar até que se estabeleça um entendimento dos próprios governadores entre si e do governo federal, e aí os bombeiros vão ter que entrar em ação para resolver. O outro ponto específico era sobre o que exatamente? Sobre o Paulo Guedes, a saída dele, é isso? Pode repetir, Daniel? Não, Dória. Sobre o quê? João Dória. Sobre o Dória? Não. Bom, sobre o papel do João Dória agora, o João Dória, como eu já falei, ele está aproveitando o momento para... O Daniel falou que houve uma mudança... Sim? digamos, dentro do papel de João Dória, como era antes, como era depois, e daí ele queria o teu comentário a respeito disso. A postura do João Dória... Bom, o João Dória antes, que tinha um alinhamento ideológico com o Bolsonaro, evidente, eles ambos transitam à direita do centro político brasileiro, mas à medida em que o João Dória é visto como um potencial candidato à eleição presidencial de 2022, ele entra no circuito de disputa com o presidente. E isso causa uma tensão e que é alimentada por esses desencontros e vai prosseguir. Eu não vejo isso acabando. Isso vai continuar, essa polarização vai continuar, até porque o Bolsonaro se alimenta da polarização. Ele tem como estratégia manter a polarização para manter o seu eleitorado, a sua base política do lado dele. Ele acredita que, tendo a sua base original, mais o comando da máquina do governo e algum sucesso na economia, ele estará no segundo turno com chance de se reeleger. E isso é o plano dele, é o plano de combate dele daqui até 2022. E o João Dória, pelo seu lado, tenta, com protagonismo, unir o centro em torno de si, tendo uma competição com o Luciano Huck,
que é um excelente pré-candidato, mas não sei se será um grande candidato, precisa demonstrar essas qualidades, e aí o João Dória vai avançando e mudando a sua estratégia. Ele fez bem em se associar a Bolsonaro para ser eleito, hoje mesmo o Bolsonaro lembra isso a ele, depois o acusa de ser um traidor, né? Ou se insinua que ele é um traidor, porque ele abandonou o Alckmin e agora teria abandonado o Bolsonaro, mas em política as amizades e os amores são muito transitórios, isso faz parte do jogo, especialmente num país onde os compromissos ideológicos são muito débeis, não há uma fidelidade ao quadro de ideias, mas sim ao desejo de ocupar a cadeirinha do motorista e dirigir o ônibus do Brasil. Certo. O Augusto Martins, Banco Alfa, já está na linha, né? Augusto, por favor. Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado, Aloysio. Obrigado, Cris. Obrigado, Money Report, por estar oferecendo conteúdo, né, no momento como esse que a informação é tão importante. Parabenizar o Murilo pela ótima apresentação. Acho que resumiu super bem o cenário em que nós vivemos. Eu vou puxar um pouco mais a brasa para a minha área, que é a área do impacto na economia, que é o que tem nos preocupado tanto, né? Eu não vou entrar muito na questão do julgamento, do isolamento. O fato é que esse isolamento vai gerar um impacto muito forte na vida das pessoas, na economia. Nós estamos sentindo isso já no dia a dia no banco. Então, eu queria perguntar ao Murilo, por ser um conhecedor, um craque do ambiente político, do jogo político, é inquestionável a capacidade do Paulo Guedes, uma série de pessoas que estão lá, que nós conhecemos, que são muito capazes, mentes brilhantes, mas há uma preocupação muito forte do quanto eles conhecem o jogo político, principalmente agora, no ambiente como que nós vamos ter agora, que não é simplesmente a preocupação ao liberalismo, enfim, a fazer a economia, de fato, andar com movimentos anticíclicos. Então, a pergunta é nessa linha, do quanto do teu conhecimento do ambiente político, o quanto você acha que essa equipe que está lá vai ser capaz de jogar o jogo necessário para colocar em pauta uma série de medidas, já um pouco de crítica sobre a velocidade com que isso tem saído nos últimos dias. Então, quanto você acha que eles vão ter capacidade para isso? Surgiu notícia essa semana do Meirelles, que é uma pessoa que tem experiência, ou seja, o quanto você acha que o que tem lá vai dar conta, né? Não da capacidade intelectual, mas de jogar o jogo, ou se você acha que, de fato, um reforço com pessoas que têm mais experiência no jogo, com mais histórico, político, seria necessário para poder avançar para frente. Obrigado mais uma vez. Ok, vamos lá. Obrigado, Augusto. Posso ir? Pode. Bom, Augusto, eu entendo a pergunta. A equipe econômica, às vezes, demonstrou certa inabilidade no trato com o Congresso. O papel do deputado Rogério Marinho foi fundamental para o andamento da Previdência. Ele agora está comandando o MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional. A equipe econômica passou um ano difícil, né, de grandes negociações com o Congresso, de várias medidas. Então, ela está ganhando experiência, e tem pessoas muito experientes lá, o Colnago, o Mansueto, Caio Megali, que tem experiência política como gestor público prévia, e outros nomes que são muito bons. O Marcelo Guaraniz é um experiente gestor público que dirigiu a ANAC, que foi da Casa Civil, então conhece o jogo político, o ambiente político. E, agora, as dificuldades do ano passado vão ser amenizadas pela crise. E, nesse sentido, eu acho que a equipe econômica terá condição de dialogar. O ponto que eu disse lá no início da minha exposição é que a agenda não é mais controlada pela equipe econômica. Quer dizer, isso mudou no Brasil. O Brasil, durante muitos anos, quem mandava na política era a equipe econômica. Desde a época do Delfim. Tudo girava em torno da equipe econômica, tudo girava em torno do equilíbrio fiscal, tudo girava em torno da política monetária e tudo girava em torno da política tributária feita pela Receita Federal. Esta realidade mudou. Hoje, tudo que depender do Congresso Nacional será decidido de acordo com o que o Congresso entende, que não é necessariamente, nem sempre será aquilo que a equipe econômica quiser. Então, nesse sentido, a habilidade da equipe econômica de se expressar, de dialogar, de convencer, será cada vez maior, terá que ser cada vez maior.
A crise ajuda, porque o temor de um debacle total, de uma desaceleração total, de uma enorme recessão, fará com que ambos, Congresso e equipe econômica, dialoguem intensamente e cheguem a bom termo nas negociações. Não serão fáceis, vai haver derrota de lado a lado, mas acredito que a crise vai fazer o diálogo ser mais produtivo. Isso é a minha expectativa. Ok, eu vou fazer duas perguntas, então, na base do sim ou não, tá? Porque a gente está com o tempo bem estourado e eu sei que você tem outra videoconferência a seguir. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Mark Essley, da Ethicane, e ele diz o seguinte: o que você acha da ideia de o governo bancar a folha de pagamento das empresas? 50% disso seriam 225 bi, ou 4% da dívida pública de 5 trilhões. Você acha isso viável? Eu não acho que não seria viável no momento atual. Agora, essas questões elas podem mudar com a gravidade dos acontecimentos. Eu acho que é mais provável que eles deem uma prorrogação no pagamento dos impostos, que eles ofereçam crédito a juros baratos, com prazo de carência, etc., mas bancar diretamente o pagamento de folha, eu acredito que isso talvez não seja feito nesse momento. Agora, daqui a 10 dias a situação pode ser diferente. Então, essa pergunta poderia ter outra resposta daqui a 10 dias. Bom, daqui a 10 dias nós estaremos justamente no dia 5 de abril, que é o dia D, né? Vamos lá para a última pergunta. Eu peço desculpa às várias pessoas que mandaram questões pelo aplicativo, pela rede, mas como o tempo urge, a gente só tem mais tempo para uma, que é muito simples e essa dá para falar sim ou não. As eleições municipais, na sua opinião, serão adiadas? Agora não. Mas, volto a dizer, se nós tivermos uma situação dramática em junho, aí sim. O problema é que de agora até junho não vai haver nenhum ato formal, prático, físico, eleitoral, nenhum. Então, tudo que vai acontecer com as eleições é inscrição, é título de eleitor, é mudança de domicílio, são trabalhos burocráticos que podem ser feitos online, não há nenhum efeito direto no processo. Muito bem. Se em junho a situação estiver muito grave, aí é evidente que há um prejuízo para as convenções em julho. E aí, então, o problema pode ser agravado. Então, eu acredito que essa decisão só será tomada de maio para junho, se for tomada no sentido do adiamento. Bom, nós estamos com o tempo super estourado, são 17 horas e 38 minutos. Eu agradeço excepcionalmente e de uma forma efusiva a presença de todos aqui na nossa videoconferência. Agradeço demais a Atmo, do Arnold Correia, por ter nos ajudado com a infraestrutura técnica necessária para fazer esse evento virtual, e a todos que participaram, especialmente aos que enviaram as suas perguntas, muito obrigado. Eu peço desculpas novamente por não ter conseguido ler todas, e principalmente agradeço o nosso querido Murilo de Aragão por ter despendido tanto tempo para nos atender e responder as nossas dúvidas, perguntas, e especialmente ouvir as nossas considerações. Murilo, muito obrigado e obrigado a todos.